Fala, meus lindos, sejam bem-vindos ao meu canal de Física. Eu sou o Wallace. Nesse vídeo eu vou fazer uma correção de uma avaliação de Física. Então, vamos corrigir comigo? Então, tá aqui, né, a prova. Eu vou tirar aqui da minha frente para vocês conseguirem enxergar direitinho. E aí depois eu subo para a gente fazer a correção. Em um laboratório de Física, um instante mediu a temperatura da qual um nitrogênio se liquefez, tendo encontrado um valor bastante baixo. Mediu a temperatura no qual o nitrogênio se liquefez e o valor é bastante baixo. Sabe-se que o nitrogênio é gasoso em temperatura ambiente. Marque a opção que representa o valor da temperatura do nitrogênio. E essa temperatura do nitrogênio aqui é a temperatura medida. Beleza? Então, como é que a gente resolve isso? Primeiramente, se o nitrogênio está liquefeito, ele não pode estar na temperatura ambiente e ele se encontra gasoso na temperatura ambiente. Ou seja, se na temperatura ambiente ele é gasoso, ele está liquefeito, não pode estar na temperatura ambiente. Ou seja, não pode ser 25 graus Celsius, que é uma temperatura ambiente. Esse 298 Kelvin aqui, se eu converter ele para Celsius, 298 menos 273 vai me dar 25 graus Celsius, que também é temperatura ambiente, não pode ser letra B. Menos 27 Kelvin não pode ser porque é abaixo do zero absoluto. Então, também não pode ser a letra D. Menos 280 também está abaixo do zero absoluto. Zero absoluto na temperatura, na escala Celsius, é menos 273. Então, não pode estar abaixo de menos 273. Então, também não pode ser a letra E. A única que sobra, 77 Kelvin. Que se eu converter para graus Celsius, TC é igual a TK mais menos 273 menos 273. Isso vai me dar 77 menos 273, que vai me dar aí 190, negativo, 190, repete o sinal do maior aqui, que é menos, 273 menos 77, dá 196 graus Celsius. Então, seria essa a nossa resposta. E aqui o espaço para a resolução. Questão 2. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente 2 vezes o do ferro. Então, vamos colocar aqui, coeficiente de dilatação térmica do alumínio vale 2 vezes o coeficiente de dilatação do ferro. A figura mostra duas peças, onde o anel feito de um desses materiais envolve o disco feito de outro. Então, aqui no meio é o disco de ferro e aqui é o disco de alumínio. E em volta é o anel de ferro aqui e aqui é o anel de alumínio. Então, pensa comigo, se as duas peças forem aquecidas, ou seja, a temperatura aqui e a temperatura aqui aumentar, o que vai vir a acontecer? Quem dilata mais, o ferro ou o alumínio? Se eles estão justapostos aqui, eles vão dilatar com o mesmo comprimento inicial. Se eles vão esquentar igual, a variação de temperatura vai ser a mesma, e aí vai dilatar mais, ΔL, é igual a L0 alfa delta T. Vai dilatar mais quem tiver maior coeficiente de dilatação. Por exemplo, se o coeficiente de dilatação do ferro é 1, o do alumínio é 2 vezes 1, que vai dar 2. Ou seja, o alumínio, em qualquer condição aqui, vai dilatar mais. Aqui o alumínio vai dilatar mais, pressionando o ferro, e aí, por ele pressionar o ferro, vai ficar muito preso, não vai ser possível você tirar o disco do anel, ou mesmo poderia ali quebrar talvez o ferro, tirar a integridade do ferro, mas aqui o alumínio vai dilatar muito mais do que o ferro e vai ficar com uma sobra. Então, nessa posição vai ficar folgado aqui, o ferro e o alumínio vão se soltar, mas aqui vai ficar mais preso. Então, aqui vai ficar mais preso e aqui vai ficar mais solto. Então, vamos às opções. Apenas o disco de alumínio, que aqui se soltará do anel? Não, somente o disco de ferro se soltará do anel de alumínio. Apenas o disco de ferro se soltará do alumínio? Sim. Os dois discos se soltarão? Não. Os discos não se soltarão dos anéis? Não, um deles vai. O disco A de alumínio se soltará do anel
e no aquecimento, enquanto o de ferro se soltará no resfriamento. Se a gente fizer esse processo aqui de deixar preso ele tanto no aquecimento quanto no resfriamento, então essa não pode ser, beleza? Então vamos aí de resposta à letra B. Suave. Wallace, por que necessariamente a gente não pode considerar que o ferro vai se soltar no resfriamento? Porque a gente não pode considerar isso. Porque da mesma forma, o coeficiente de dilatação ele aumenta, né, faz a dilatação ficar maior no aquecimento e faz a dilatação também ser maior no resfriamento. Então, quando você esfria muito, você contrai mais também. Então, no resfriamento, aqui ele vai ficar mais apertado, vamos dizer assim, né? Espero que eu tenha sido claro. Então vamos lá, questão 3. Quando se aproxima um bastão B eletrizado positivamente, bastão B, carga positiva, uma esfera metálica isolada, inicialmente descarregada, observa-se a distribuição de cargas representada na figura. Então aqui o bastão B faz o que com essa carga? Induz negativo de um lado, positivo do outro. E aí ele pergunta, ó, mantendo o bastão na mesma posição, a esfera conectada à Terra por um fio condutor que pode ser ligado a um dos pontos PRS. Então, qualquer ponto aqui a gente vai conectar um fiozinho. Esse fio vai ser conectado na Terra. E aí a gente precisa analisar, ó, letra A, B, C, D ou E, o que vai acontecer com a carga final após a indução e após ali o descarregamento das cargas. Essa carga positiva aqui, ó, deixa eu fazer esse movimento aqui, porque eu esqueci de tirar minha cara dali daquela posição, né? Essa carga positiva aqui, ela vai fazer com que tenha uma indução, forçando somente essas cargas negativas a ficarem e as cargas positivas meio que sumirem. Só que você já sabe que carga positiva não se desloca, quem se desloca são as cargas negativas. Então, o fluxo de elétrons, né, tem um monte de elétronzinhos na Terra. Esses elétronzinhos, eles precisam vir da Terra. Vou fazer aqui todos os elétronzinhos, né, só para a gente observar que os elétronzinhos eles têm que vir para anular com esse positivo e manter a carga ali toda negativa, né? E aí você poderia pensar, se a carga, né, é negativa de um lado, positiva no outro, se eu mandar elétrons, ela vai ficar negativa, ou seja, tem que ficar negativo no final, não pode ser positivo, não pode ser positivo, não pode ser neutro. E esses elétrons eles têm que vir para cima, não pode ser para baixo, tem que vir para cima. Gabarito letra E. Questão 4. Duas partículas de mesma carga exercem sobre a outra uma força de 14,4 vezes 10 a menos 6. A distância entre elas é 0,10, 0,1. As cargas elas são exatamente iguais, duas partículas de mesma carga, então Q1 é igual a Q2. Né? E a constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. E aí a gente vai ter que aplicar aqui aquela lei de Coulomb. F, que é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. E aí, já substituindo os valores aqui, eu vou fazer conta com essa outra cor. F, 14,4 vezes 10 a menos 6. Isso é igual a constante aqui, que é 9 vezes 10 a 9. Q1 vezes Q2, como é igual, isso daqui vai dar Q ao quadrado, sobre a distância entre elas, que é 0,1 ao quadrado. E aí esse 0,1, eu posso reescrever ele como sendo 10 elevado a menos 1. E aí aqui, 10 elevado a menos 1 ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Esse 10 elevado a menos 1 ao quadrado vai ficar 10 elevado a menos 2, por conta dessa multiplicação aqui desse 2 com esse menos 1. E aí eu vou jogar esse cara para lá. E vai ficar 14,4 vezes 10 a menos 6 com 10 a menos 2 ali vai ficar 10 a menos 8. Aqui vai ficar o que ao quadrado. Esse 9 vezes 10 a 9 vai vir para cá, para baixo, dividindo 9 vezes 10 elevado a 9. Agora, acredito que muitos de vocês iriam talvez cometer ali um pequeno deslize matemático. Na verdade, vocês não estariam cometendo nenhum erro, mas eu acho que seria trabalho muito demais. Primeiramente, o que eu vou fazer aqui vai ser pegar esse 14,4 aqui e virar ele, transformar ele em 144,
E aí esse 10 a menos 8 aqui vai ficar 10 a menos 9. E aqui embaixo eu tenho 9 vezes 10 elevado a 9, isso é igual aqui ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas peças aqui, ó. Essas duas peças. Esse 144 e esse 9, eu não vou dividir. Eu não me atrevo. Por quê? Primeiramente, eu vou repetir. E aqui, ó, vou juntar tudo numa base só, que é 10, menos 9 com menos 9 dá menos 18. Isso é igual a Q ao quadrado. E aí, como a gente não tem mais espaço aqui, eu vou terminar de fazer nesse cantinho aqui, ó. Então, vamos lá. 144 sobre 9 vezes 10 elevado a menos 18. Aqui é igual a Q ao quadrado, que então vai ser raiz de 144 sobre 9 vezes 10 elevado a menos 18. E aí é o que está a brincadeira. A raiz disso equivale a raiz de 144 sobre a raiz de 9 e a raiz disso daqui. Então, a conta poderia parecer muito difícil, mas matematicamente, se tu lembra de propriedade de potência, não fica. Raiz de 144 é 12. Raiz de 9 é 3. Raiz de 10 elevado a menos 18 dá raiz, soma da raiz. Isso vai dar menos 9, ou seja, metade menos 18 fica menos 9. 12 sobre 3 dá 4 vezes 10 a menos 9. Essa questão, comparada às outras, foi um nível mais difícil, né? A gente teve que fazer uma continha ali, mas as contas não foram de todas as piores. E aí, questão 5. Calcule a quantidade de elétrons. Calcule a quantidade de elétrons em um corpo carregado com carga igual a menos 4,8 vezes 10 elevado a menos 9. Decida se esse corpo possui elétrons em excesso ou em falta. Então, vamos lá. Para a gente calcular esse tipo de questão, Q é igual a N vezes E, onde E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, a carga é menos 4,8 vezes 10 a menos 9. Eu quero o número, né, de elétrons em excesso ou em falta, e uma outra coisa que ele quer, possui elétrons em excesso ou em falta. 1,6 vezes 10 a menos 19. Para a gente decidir isso, é só você olhar esse sinal aqui, ó. Decida. Esse sinal aqui é de menos, então é carga negativa. Se é carga negativa, tem cargas em excesso. Então, beleza, agora eu vou jogar esse cara para lá, ele está multiplicando, vai para lá dividindo. Menos 4,8, na verdade eu não preciso, esse sinal aqui a gente já usou ele, então já sei que é excesso. 4,8 vezes 10 a menos 9 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. 4,8 dividido por 1,6 dá 3. 10 a 9 aqui com 10 a 19, repete a base e subtrai os expoentes, vai ficar menos 9, menos 19, isso daqui vai dar mais 19, N vai ficar 3 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Então, se tu gostou, deixa seu like, você não entendeu alguma coisa, comenta aí para tirar a tua dúvida. Qualquer coisa, só manda mensagem. Valeu!